Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Estamos aqui numa edição especial para a GenCon falada em português. E como vamos falar em português, nada melhor do que fazermos aqui uma conversa que vai ser sobre os jogos editados em Portugal por editoras portuguesas que falam da cultura portuguesa e que a têm levado ao mundo, porque a maior parte destes jogos, ou a totalidade destes jogos, tem tido edições internacionais e tem sido uma prova de como isto é possível. E para isso tenho aqui comigo, para falar sobre este tema, Gil Dorei, da Mebo Games. Tudo bem, Gil? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Tenho também o David Mendes, da Pitágoras Games. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem aqui, obrigado. E então, para eu não vos estar a apresentar diretamente, porque ia sempre cometer alguns erros, nada melhor do que cada um de vocês puder fazer aqui uma breve apresentação sobre si e sobre a sua editora. Eu diria que é melhor assim. Então, Gil, queres começar? Pode ser. Eu sou Gil Doré, meu nome é Gil Doré, sou fundador e partner da empresa Mebo Games, que é uma editora portuguesa de jogos de tabuleiro. Começámos esta aventura há 10 anos. Antes disso, a minha formação base é da Escola de Belas Artes em Design e Comunicação. Trabalhei muitos anos em publicidade e design e há cerca de 10 anos iniciámos esta empresa e é o que eu faço neste momento, é ser editor da Mebo Games. Muito bem, obrigado, David. O meu nome é David Mendes e, portanto, sou o fundador da Pitágoras. Portanto, isto foi uma aventura que iniciou em 2012. Portanto, a minha formação é a História, portanto, eu fui professor de História e depois, então, iniciei este projeto da Pitágoras e atualmente o que faço é, portanto, edição de jogos. Muito bem, obrigado. O vídeo vai estar a ser transmitido não em direto, mas nós vamos estar em direto nos comentários, caso algumas das pessoas que estão a assistir queiram comentar ou perguntar alguma coisa. Devido aqui às diferenças de horários e a toda esta organização, esta foi a melhor forma que encontramos para conseguir fazer este tipo de vídeo, mas sempre que estaremos lá, pelo menos eu estarei e tentarei que o Gil e que o David estejam a comentar em direto, porque normalmente vão surgir sempre algumas questões e podem ser respondidas lá no momento. Então, tínhamos preparado aqui uma série de tópicos para abordar aqui então esta conversa. O nosso tema são os jogos que falam da cultura portuguesa e será que estes jogos são realmente formas de poder divulgar a cultura do país? O que é que vocês acham sobre isto, Gil? Eu tenho, na minha opinião pessoal, eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente dessa necessidade de os jogos terem que divulgar a cultura de um país. Obviamente que o jogo é um produto de uma cultura, não é? Seja como um livro, ou seja um filme, ou seja mas neste caso para a parte lúdica, e inevitavelmente vai marcado com o ferrete de ser português, porque são pessoas portuguesas que o fazem, e ele é criado e produzido não, mas é criado em Portugal, etc. E portanto vai influenciado disso. Pode, eventualmente, eu acho que leva de facto essa carga portuguesa. E, portanto, as pessoas, quem pega num jogo feito em Portugal, pode sentir alguma coisa, pode perceber que é português, etc. Mas não acho que seja, digamos, a função desse jogo. Não acho que seja a função do jogo e nem acho que tenha que ter essa missão de divulgar a cultura portuguesa. Mas eu sei, é uma opinião muito pessoal minha, mas que eu vejo os jogos de uma maneira um bocadinho diferente, mas mais para a frente podemos discutir mais em detalhe, se quiseres, o porquê dessa minha opinião. Com certeza. David, o que é que tu achas? Bem, eu também acho que, especificamente, os jogos não têm que, obrigatoriamente, e não têm essa função de estar a divulgar a cultura. Porque acho que estar a dar-lhe essa carga não é propriamente aquilo que se quer. Portanto, eu acho que o jogo pode, sim, ter uma inspiração na nossa cultura, na nossa história. Pode-se, através, então, desta temática, tê-lo a funcionar, dar-lhe todo o funcionamento, mas não acho que seja especificamente e objetivamente uma necessidade em estarmos ali a criar um jogo e dizermos que estamos a divulgar a cultura de um povo. Podemos sim transmitir, dar a experiência, mostrar, dar-lhe toda essa carga de que é algo nacional, que é algo português, de que é algo local,
mas mais do que isso, acho que não mais do que isso. Então, esta opção por fazer, porque vocês fazem essa opção, eu não diria que seja em todos os jogos, mas na grande maioria dos jogos que vocês editam, tem algum marco sobre Portugal, sobre a história de Portugal, ou a cultura portuguesa, ou algo assim do género. Ou seja, a intenção, pelo que eu percebi, não é divulgar a cultura portuguesa, mas é usar isto para ter um produto diferenciado? Pronto, então, deixa-me só para ser um bocadinho mais claro em relação a esses jogos. A nossa postura como editora é fazer jogos de tabuleiro e que competem no mercado internacional com outros produtos lúdicos e outros produtos muito fortes, como por exemplo as consolas, os jogos de vídeo, etc. e outros brinquedos que sejam. E portanto, para mim, a maior preocupação é que os nossos produtos tenham qualidade e consigam estar presentes nesse universo. E quando as pessoas compram ou pensam num produto lúdico, olhem para os nossos jogos como uma opção viável e dizer, sim, isto é um bom produto, eu quero usá-lo para jogar os jogos. E acho que essa é a função principal de um jogo de tabuleiro. É que ele seja efetivamente uma coisa lúdica e que dê para as pessoas brincarem, jogarem, usufruírem. Depois podes dizer, mas tens aqui, como vês aqui atrás, imensas coisas portuguesas. Mas isso é um estado natural porque eu nasci em Portugal, eu vivo em Portugal, eu trabalho em Portugal e vou buscar as minhas inspirações ao que me rodeia. E, inevitavelmente, sou influenciado por esses temas. Porque é que, em relação ao Caretos, eu não ia de ir buscar o Caretos e havia de ir buscar uma influência qualquer sul-americana. Porque, para mim, se calhar é mais fácil manobrar-me e estar à vontade nesse tipo de temática e que depois é transportado no jogo. É evidente que depois as pessoas podem dizer, então, mas isso transporta a cultura portuguesa. Sim, mas isso é uma consequência do facto de eu viver em Portugal e não o meu objetivo, porque o meu objetivo é criar bons jogos de tabuleiro e que funcionem em qualquer lado do mundo. Até porque, na minha experiência internacional, raramente a temática por ser portuguesa, as pessoas abrem as portas. É por ser português, vou abrir as portas, etc. As pessoas acham alguma graça, se o jogo não for bom, se não tiver boa qualidade, estão-se basicamente borrifando se o jogo tem uma temática cultural portuguesa. O que interessa é se o jogo é bom. Depois, se vier embrulhado, digamos assim, com uma temática engraçada, interessante e apelativa, ótimo. Isso é um bónus, assim. Mas nós conhecemos, como tu conheces se calhar mais do que eu, montes de jogos que têm temáticas aparentemente muito aborrecidas, mas como são muito bons produtos lúdicos, se ingraram no mundo dos jogos de tabuleiro e tiveram um imenso sucesso. Portanto, é só um perigo, não é recusar a cultura portuguesa, de modo algum, não é recusar que sou português e quer fazer uma coisa higiênica, sem ser cultural, etc. Não, mas é focar-nos no que é este meu produto e o que é que eu pretendo com ele. Porque ele vai estar nas prateleiras das lojas e vai estar em casa das pessoas, se elas os comprarem, a competir com outros produtos de muita qualidade e que são muito fortes. Esse é o nosso foco principal. Depois leva o lastro, nós somos portugueses, como é óbvio. Queres comentar, David? Eu, no meu caso em específico, e o porquê de eu utilizar os temas de história e cultura é efetivamente pela minha base de formação, que sou realmente apaixonado pela história e cultura de Portugal e, portanto, tento sempre que um jogo, e para mim faz sentido que um jogo que eu esteja a trabalhar tenha uma temática que eu gosto e que eu domine. Mas isso não quer dizer que eu vá colocar ou achar que o tema deve sobrepor à questão da jogabilidade e da experiência do jogo. Porque aí sim é a nossa principal preocupação. E tal como o Gil disse, a principal preocupação é efetivamente que o jogo funcione e que ele seja divertido para quem o vai usar. Não me interessa ter um jogo que tem um tema da história e cultura de Portugal, mas só que depois ele não funciona e vai dar uma má experiência às pessoas. Portanto, em primeiro lugar, está a parte de termos um produto que funcione, que seja divertido e que leve a que as pessoas joguem e que venham procurar outros temas ou outros jogos que tenhamos publicado, e depois vem a parte em que desenvolver um jogo para mim faz sentido com aquela determinada temática. É interessante porque torna, e nós somos portugueses,
estamos efetivamente a trabalhar um tema que é nacional, que é aquilo que nos rodeia, não é? Portanto, faz todo o sentido. Lá fora também já existem editoras e já existem autores a fazê-lo e a vir buscar algumas temáticas, pelo menos o título. Em termos de conteúdo não, mas o título vem buscá-lo. Não creio que isso possa ser uma mais-valia, ou que venham as pessoas comprar ou querer porque ser português. E, aliás, quando nós apresentamos muitas vezes os jogos a outros editores, há muitas editoras que dizem, e isto falando por experiência própria, há muitas editoras que até dizem que o tema é demasiado português, e logo aí dá para perceber que o facto de ser a história de Portugal não vai ter mais procura do que a história alemã ou que a história de outro país, mas é no fundo uma vontade de estar a criar aquilo e estar a tentar mostrar aquilo que é o que nos rodeia. Eu, por exemplo, falando no jogo, no Millions, que narra a história do Soldado Milhões, não é? Para mim faz sentido criar um jogo, ou estar a desenvolver um jogo a mostrar a história de uma personagem portuguesa, faz mais sentido que assim seja do que mostrar a história de uma personagem internacional. Mas, lá está, o que move é que aquele jogo seja uma boa experiência, e isso é a principal preocupação. Não sei se vocês concordam com isto, mas acho que é uma ideia que foi um pouco passada, provavelmente há 2 anos para cá, de que Portugal estava na moda. Estava na moda em vários aspectos, e isso foi muito marcado no turismo. E, curiosamente, começaram a surgir mais jogos, embora já existissem alguns com um tema associado a Portugal e a eventos da história de Portugal. Embora existissem alguns jogos mais antigos, estou-me a lembrar, por exemplo, do Navegador, do Macau, tudo isso podem ser relacionados com a história de Portugal. No entanto, nós tivemos o fenómeno do Azul, que é um jogo podemos chamar-lhe abstrato, e que teve um tema quase que foi colado, não é? Aquilo podia ser milhares de outras coisas, aquele sistema, mas que provavelmente deu algum destaque a Portugal. Vocês acham que este tema, por exemplo, no caso do Azul e outros jogos parecidos, aquilo foram apenas situações casualísticas? Foi um acaso ter sido aquilo? Podia ter sido outra coisa qualquer? O que é que vocês acham? Bom, eu acho que no tema, em relação ao tema do Azul, ou como também foi o Coimbra, ou assim, Exato. Foi uma opção oportunista, sem maldade, não estou a dizer oportunista, sim. Perceberam que era ali uma fonte de algumas coisas interessantes e fizeram esse jogo. Eu lembro-me que a Sofia Grave ela até teve cá em Portugal, portanto eu desconfio que foi por essa altura que ela deve ter descoberto que havia Portugal e então, olha, aqui está uma fonte de temas. Eu suspeito, na minha opinião, a mim nunca ninguém me falou, olha, já viste o Azul com aquele tema português, ganda pinta para Portugal. Nunca ninguém me falou nisso. Nunca ouvi ninguém, e nas minhas reuniões, etc., lá fora, etc., nunca ninguém me falou nisso, e portanto tenho ideia, pelo menos a minha percepção, não sei se depois dos outros, quer dizer, é o que isso tenha feito, que as pessoas tenham comprado mais o jogo, por ser português ou por ter um tema português, ou que isso tenha algum reflexo das pessoas acharem que o jogo podia ser melhor por ter um tema português ou isso terá algum benefício para Portugal. Eu acho que o facto de Portugal, não sei se é verdade, dizem que estar na moda, a única coisa que fez é os criadores de jogos dizem assim, olha, está aqui mais um sítio onde eu posso me inspirar em alguma temática. Mesmo que o jogo não tenha nada a ver com isso, porque ainda hoje em dia há amigos meus estrangeiros que vêm cá e perguntam-me onde é que vão procurar os vitrais de Sintra. Eu tenho alguma dificuldade em explicar, não existem, ou poucos, ou não há. É uma coisa do jogo. Portanto, não acho mal nem bem, é legítimo. Olharam de repente para Portugal estava na moda, interessaram-se, olha que giro, vamos fazer uma coisa sobre Coimbra. Eu por acaso até nasci em Coimbra e olhei com o jogo com atenção e aquilo tem 0 a ver com Coimbra, ou quase 0. Até houve amigos meus de Coimbra, que não são jogadores tal, vieram-me ter, aqui agora um jogo internacional sobre Coimbra e tal, e eu expliquei-lhes, pode jogar, o jogo é bom, sim senhora, mas não vás iludido, porque aquilo não tem nada a ver com Coimbra. Portanto, não tem mal nenhum fazer isso, mas eu não acho, na minha cabeça, pelo menos na minha opinião, isso não traz nada para Portugal no facto de estar a divulgar alguma cultura ou estar assim,
é o que é um tema, mas podia ser o azul, podia ser apanhar caracóis na brunheira e não... O que interessa, o jogo é bom, tem uma boa apresentação, tem umas peças ótimas, está muito bem feito o jogo, etc. Isso é o essencial. Duvido que alguém jogue o jogo e dizer assim, epá, é sobre Évora. Não, mas pronto, pelo menos é a minha percepção. Mas é fofinho a gente sentir, epá, bom, isto é sobre Portugal, etc. É simpático, claro, mas não é isso. E só para terminar já vou, assim, por exemplo, o Caravelas, que foi o nosso primeiro jogo, nós usámos o tema Caravelas, tu até podes dizer, então mas Gil, mas tu usas o Caravelas e não sei o quê. Isso foi uma estratégia completamente diferente. Foi em relação muito ao mercado português, que era um mercado muito pouco maduro, na altura quando lançámos, há 8, 10 anos atrás, mas depois daqui a bocado, só para não me prolongar mais, se quiseres podemos falar um bocadinho sobre isso, porque é que eu usei mais essa temática e usei esses temas mais históricos ou culturais ou assim. Também acho que, sinceramente, o azul, aquilo tem pouco ou nada sobre Évora, não é? Eu até acho que, muito provavelmente, lá está, ou terá sido o editor, ou terá sido o autor que veio a Portugal e olhou para os azulejos e viu, olha, realmente aquilo é um tema, aquilo é uma imagem muito interessante e ficaria espetacular numa capa, ou que daria umas peças excelentes. Eu acho que a inspiração vem um pouco, deverá ter vindo, certamente, de alguma viagem que se tenha feito aí e que, a partir daí, se tenha pensado que se poderia criar um jogo. Agora, aquilo em termos temáticos e associar o azul a Évora, eu duvido que exista alguém que o faça, não é? Internacionalmente, e o jogo tem a exposição internacional que tem, chegou a muitas mãos. Eu não sei qual é que será a percentagem das pessoas que sabe ou que associa aquilo a Évora ou associa aquilo a Portugal. Leram as regras, passaram se calhar essa parte do overview da história do jogo, e concentraram-se sim nas regras, muito provavelmente até viram vídeos na internet sobre as regras e esta parte temática passou-lhes ao lado. Não sei até que ponto, e duvido que isso tenha trazido algum destaque para Portugal, ou mesmo para o Coimbra e outros jogos que utilizam temas portugueses. O Gil falou aqui nesta última intervenção sobre o facto como usou alguns destes temas para uma estratégia de implementação, provavelmente, da empresa no mercado. Eu tenho a ideia também, e é uma coisa que eu tenho feito e tenho visto algumas pessoas fazer, é que é também quando estão a lidar com não-jogadores ou pessoas que nunca jogaram este tipo de coisas, por vezes, para portugueses, quando nós tiramos um jogo e dizemos isto aqui é inspirado em qualquer coisa portuguesa, às vezes serve para colocar pessoas que nunca jogaram a jogar. Eu já fiz isso com o Azul, por exemplo, e consegui colocar algumas pessoas a jogar porque, de facto, aquilo tem aquele bom aspecto, não é? Daquelas peças, e tem aquele tema dos azulejos. Eu disse, olha, isto é um jogo sobre Portugal, vamos jogar, que nem sequer é feito por portugueses. E isto me parece que cativa as pessoas, não sei bem porquê, não sei se é esta nossa tendência para valorizar também aquilo que é estrangeiro, ou seja, um estrangeiro que se interessou por uma coisa que é nossa. E, por exemplo, o teu jogo no Millions também já o usei para jogar com pessoas, por exemplo, na praia, porque aquilo é um jogo que se consegue jogar em qualquer lado. Também referindo, temos aqui um jogo rápido, vamos jogar isto, e também é sobre a história do Soldado de Milhões e as pessoas ficam com algum interesse. Agora, focando neste último tema, esta estratégia de terem optado por estes jogos portugueses foi uma coisa também pensada especificamente para o mercado nacional, para se implementarem e afirmarem a vossa editora? Sim, claramente. Quando eu lancei o Caravelas, que foi o primeiro jogo da Mebo Games, na altura Mesa Board Games, usávamos essa marca, o mercado era muito pouco maduro, quer dizer, não havia praticamente nada. Não sei se te recordas, tipo, numa FNAC ou assim, havia uma prateleira para aí. No continente havia aqueles jogos que tu adoras. E, de facto, quando lançámos isso, foi quase uma coisa instintiva usar, por exemplo, os descobrimentos portugueses e o Caravelas, porque seria, digamos, um pé de cabra ótimo para entrar num retalhista português, e no caso era o Continente, que era muito importante, com a desculpa que era uma coisa portuguesa, porque eu estou convencido que se entrasse com um jogo genérico na altura, eles provavelmente não iriam ficar tão interessados. Essa foi uma das coisas, uma dessas razões, usar isso, dizer assim, é uma coisa portuguesa. A segunda coisa
era para o consumidor português, que estava muito, ainda hoje, mas na altura ainda muito mais, ligava ao jogo, um jogo é uma coisa para crianças, é uma coisa barata e pronto, e meia chata e não sei o quê. Se nós usássemos a estratégia de usar uma coisa portuguesa, pode ser que conseguíssemos chamá-los a atenção de um produto novo, porque de facto para este grande público os jogos modernos de tabuleiros são um produto novo. As pessoas não sabem, muitas vezes nós quando estávamos nas feiras do livro, etc, ou em feiras, etc, as pessoas só perguntavam, olhavam para o Caravelas e diziam ou é o monopólio ou é o risco, não saíam disso. Hoje em dia já se nota uma diferença, mas claramente a nossa estratégia, nós usámos isso porque era útil para a nossa estratégia de entrar no retalho nacional e para atrair, ou digamos, pescar o olho aos consumidores portugueses que não estavam habituados a usar jogos. Mas eu aí tinha plena consciência que nós estamos num mercado muito pouco maduro. Há mercados muito mais maduros que o nosso, e não é preciso ir para a Alemanha, vais à Espanha, e a quantidade de jogos com temáticas que não têm rigorosamente nada a ver com Espanha e que são temáticas genéricas dos jogos de tabuleiros, aqueles dungeons e etc. E vendem imenso lá. Porque será? Porque é um mercado muito mais maduro, que já exige muito mais, não precisa de ter esses pequenos truques de dizer, olha, vê, é português, vê lá se dás aqui uma oportunidade para os jogos chegarem às lojas. Isso já mudou muito, tanto que nós já colocámos vários jogos de grande distribuição que não têm nada a ver com a temática portuguesa, como o Viral, por exemplo, ou o Carrossel, etc. E prova que o mercado está a evoluir. Mas, de facto, foi uma estratégia plenamente assumida, sem problemas, de dizer, sim, como é que eu convenço as pessoas a olharem para os jogos de tabuleiro de uma maneira diferente? Se eu puser lá os descobrimentos portugueses, as pessoas aderem. E é verdade. É verdade. Ainda porque a compra hoje em dia é feita dos jogos de tabuleiro, a esmagadora maioria, é feita muitas vezes por pais que pretendem duas coisas. Uma, dar um produto alternativo às plataformas eletrónicas ou digitais, e a segunda coisa, que supostamente o jogo seja educativo. Isto é uma coisa que depois, se quiseres, podemos falar mais à frente, que é uma coisa que me deixa completamente e distorce completamente o que deve ser um jogo de tabuleiro. Mas pronto, voltando à tua pergunta, à base da tua pergunta, sim, usámos os temas portugueses e ainda usamos para uma estratégia de entrada nos retalhistas e chegar ao consumidor de uma maneira mais fácil e também, obviamente, porque nos sentimos mais à vontade, não é? Se eu fosse falar noutro tema qualquer, se calhar não estaria tão à vontade nos temas portugueses, ou caretos, ou estar a falar nos descobrimentos portugueses ou no Afonso Henriques, sinto-me mais como peixe na água, não é? Porque é mais fácil eu compreender e chegar a essas temáticas. Eu acho que nós, em Portugal, podemos dizer que o mercado evoluiu desde 2000 portanto, desde que a Pitágoras iniciou, desde 2012, final de 2012, evoluiu muito, mas nós temos que transpor, mas atualmente ainda temos aqui um mercado das pessoas que conhecem e que estão dentro e que já gostam de jogos, portanto, os gamers, mas também temos aqui um mercado familiar ainda muito grande para abarcar. E naturalmente que este mercado é um mercado de pessoas que estão muito ligadas ainda à questão dos monopólios e, portanto, este tipo de jogos. E nós, ao termos temas portugueses, iremos, se calhar, tocar-lhe um pouco no coração e fazer com que eles deem a oportunidade de experimentar uma coisa que é nova. Mas, falando da experiência e do porquê de utilização e o porquê de ter começado então com esta questão da história, isto foi um pouco também com a minha experiência, porque eu dava aulas e efetivamente utilizei o jogo como uma ferramenta que me pudesse ou que me ajudasse a motivar os meus alunos e, portanto, daí que tenha criado algo que fosse para mim uma ferramenta que me pudesse ajudar e que no meu dia-a-dia, e daí que tenha nascido, portanto, o Quinto Império. Portanto, o Quinto Império, no fundo, era mais uma experiência, se nós formos a analisar, era mais uma experiência para se utilizar e foi desenvolvido com esse objetivo para se utilizar numa sala do que propriamente nós podemos dizer que seja
um jogo que não é um jogo que eu hoje desenvolvesse. Portanto, com a minha experiência atual, não é um jogo que eu desenvolvesse e que eu achasse que pudesse seguir a linha. Mas eu acho que nós temos que ver que a temática portuguesa pode ser sempre uma grande vantagem em termos de chegar e ver o que falta ainda abranger no mercado. Portanto, ainda existem muitas pessoas que desconhecem completamente os jogos, existe um grande mercado ainda para conquistar, e essa oportunidade pode sim ser dada com este argumento de estarmos a dar algo que seja nacional. Nós falámos aqui dos temas dos jogos e vocês mesmos acabaram de referir que esses temas foram úteis e necessários até para se tentarem estabelecer no mercado nacional. Há uma velha questão, né? Se os jogos começam pelos temas ou pelas mecânicas, há sempre esse debate. No vosso caso, uma vez que têm aqui, independentemente da razão pela qual adotam estes temas da cultura portuguesa, vocês tendem a começar primeiro pelos temas dos jogos e depois ir procurar a mecânica que o implementa, ou têm umas mecânicas e vão atrás delas para implementar os temas? Isso aí já é mais uma pergunta feita aos autores, não é? E eu já não sou tanto um autor e nem pretendo quero ser um editor de jogos de tabuleiro, mas a verdade é que mesmo em termos de filosofia da empresa, nós tendencialmente, ou quase sempre, é o tema. O tema é atraente ou não? O tema é passível, tem potencial para se transformar num jogo, num produto bom? Sim, é o nosso foco principal. Porque hoje em dia, eu estou convencido disso, mas porque eu acho que os jogos de tabuleiro são muito mais que só uma mera mecânica. Porque senão o xadrez existia e não era preciso mais nada, ou um jogo desse género, assim. Eu acho que é importante os jogos terem uma história à volta, uma envolvente, e, digamos, embrulhar o jogo para nos levar para outros planetas, outros caminhos, outros sítios, etc., é uma coisa essencial no jogo, principalmente no mundo tão competitivo dos produtos lúdicos, não é? Nós temos jogos de vídeo, etc., e filmes em barda hoje, feitos com altíssima qualidade, etc., e os jogos de tabuleiro tiveram que evoluir muito nesse aspecto, e evoluíram em termos mecânicos, mas também têm que evoluir na parte de história, não história de ciência, digamos assim, mas a história de me contares alguma coisa. Conta-me uma história para me entreter, entretém-me, conta-me alguma coisa que eu comece a imaginar, etc. O que é que eu estou aqui a fazer? Estou a assustar aldeões nas ruas, ou estou num planeta diferente e estou a ir para uma nave com coisas, etc. E isso é importante. E, portanto, para nós, sempre, ou quase sempre que começamos a trabalhar nos jogos e citamos os jogos, o tema é muito importante, ou pelo menos o potencial disso. Não significa que todos os temas que nos apresentam, depois nós escolhemos um tema, escolhemos um jogo só pelo tema. Não, nós escolhemos um jogo pela mecânica, mas tem que ter um tema que faça todo o sentido, que encaixe lá perfeitamente. Sim, já nos aconteceu estarmos a trabalhar com alguns autores e mudarmos um bocadinho o tema porque achámos que era mais pertinente e mais interessante. E também mudarmos a mecânica também, isso é verdade. Mas isso acontece, faz parte do processo editorial, sim. Mas para nós, sim, é o mais importante, é a nossa base de partida, normalmente, é o tema. O tema para nós também é muito importante. Entre termos um jogo que foi desenvolvido para aquele tema e entre termos um jogo a qual nós adaptámos o tema, já aconteceram as duas situações. Por exemplo, o Garum. O Garum era um jogo que não tinha, portanto, tematicamente, aquilo é um abstrato e tinha um outro tema. E, portanto, quando o jogo me foi apresentado pelo Ricardo, eu tinha em mente aquele tema que, portanto, eu tinha e tenho alguns temas na minha cabeça e que, por vezes, quando me apresentam determinados jogos, eu começo a tentar ver e para mim aquilo faz sentido ali. E, portanto, foi o caso do Garum. Portanto, que eu comecei logo a imaginar umas tárias, comecei logo a imaginar a colocação dos estados, a colocar os peixes lá dentro e fazer a tal fermentação. Portanto, para mim aquilo fez logo todo o sentido que fosse um jogo que pudesse levar aquele tema.
Portanto, temos aqui um exemplo de algo que foi uma mecânica que me foi apresentada e que eu achava que a mecânica tinha bastante potencial e o tema não tinha nada a ver com história e para além do mais, era demasiado, tinha a ver com espaço, era demasiado fora daquilo que era a nossa linha e ali eu fiz o trabalho de, portanto, adaptar aquilo à parte temática. Também já me aconteceu ser-me proposto um jogo em que os autores pensaram especificamente naquele tema. Quando tiveram a desenvolver o jogo, por exemplo, o Seis Castelos, o Rolo e o Costa, quando desenvolveram aquele jogo, já estavam a pensar naquele tema e, portanto, foram desenvolvendo toda a base de mecânica a pensar naquilo que tinha sido a investigação que eles tinham desenvolvido. Depois existem aqueles jogos em que eu tenho um tema e que lanço o desafio aos autores. Isto aconteceu, por exemplo, com o Café. O Café era um jogo, portanto, o jogo que nós vamos lançar este ano era um tema que eu tinha há bastantes anos em mente e desafiei os autores a fazer um jogo sobre este tema e eles efetivamente desenvolveram. Eu vou sempre dando um acompanhamento, vou sempre dando algumas linhas, faço alguma investigação, forneço esse material e depois eles a partir daí partem, utilizam ou não aquela base. Para dar outro exemplo, por exemplo, um dos jogos que nós vamos lançar para o ano de Fernando Pessoa também foi um tema que eu sugeri diretamente ao autor. Portanto, e a partir daí desenvolve-se uma mecânica. Portanto, eu acho que existe aqui muitas vezes existem aqui sim jogos que nós podemos fazer a adaptação, portanto, chegam-nos umas mecânicas que são interessantes, mas aquele tema que está ali não é aquilo que nós procuramos para a nossa linha editorial e, portanto, há um trabalho aqui da minha parte de olhar para o jogo e tentar adaptá-lo, então, a uma temática que cole e encaixe, e temos também a outra parte em que há aqui, efetivamente, temas que são importantes para mim e para a minha cabeça, e o que é importante para mim não significa que seja para outros editores, mas são importantes e eu sugiro-os e, portanto, a partir dessa base temática vai-se então desenvolver algo que seja um produto final e uma excelente experiência de jogo. Uma percepção que eu tenho sobre isto é que, por exemplo, nós temas para jogos há muitos. Nós podemos fazer jogos sobre todas as coisas e mais algumas. Mas quando optamos por fazer um jogo que seja, por exemplo, sobre a cultura de um país, como é o caso do que estamos aqui a falar, jogos de cultura portuguesa, eu diria que tem que haver algum cuidado, não é? Porque não podemos estar a inventar, ou até podemos estar a inventar, mas a coisa pode correr mal. E podem surgir até algumas questões complicadas e agora até polémicas, e até quando misturamos questões de nacionalidades e de culturas e de etnias, tudo isso pode ser um problema. Vocês acham que fazer este tipo de jogos que trabalham com a história, que lidam com construções sociais, com valores, com hierarquias, com todas estas coisas que têm implicações na nossa vida contemporânea, vocês acham que isto exige mais do ponto de vista da investigação do tema para fazer o jogo do que outros temas quaisquer? Isso aí, se calhar, vai remeter para a minha ideia, que era de jogos de tabuleiro, que é esse não é um papel dos jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro sofrem dessas coisas todas e vivem nesta sociedade, portanto, e portanto, sofrem essa influência toda. Mas fazer um manual sobre os descobrimentos portugueses ou sobre o Afonso Henriques ou sobre o que for, não é o papel de um jogo de tabuleiro. O papel, para isso, existem ferramentas muito bem feitas por professores, etc., chamado livros, etc., e tudo. Os jogos de tabuleiro podem ser usados como ferramentas, não só numa sala de aulas, mas em condições, por exemplo, de workshop, até, por exemplo, em terapias de grupo, ou de casal, ou individuais. Eu já vi usar isso. Portanto, eles podem ser usados para isso, mas não são isso. Não são... O jogo de tabuleiro não é um manual escolar.
E isto é um problema enorme, muitas vezes, de que muitos pais ou muitos educadores, etc., fazem esta confusão. E qual é o problema maior? É que os miúdos, os graúdos, mas principalmente os adolescentes, etc., não são estúpidos. Nós, quando éramos crianças, não éramos propriamente estúpidos. Sabíamos bem quais eram os brinquedos que queríamos. E no momento em que tu dás um jogo de tabuleiro ou um manual escolar disfarçado de jogo de tabuleiro, toda a gente fica contente. O educador, quem comprou, o produtor, etc. Só há uma pessoa que fica lixada no meio disto tudo, que é o último, que é quem vai usufruir disso, que é a criança ou o adolescente, que diz, eu não sou estúpido, eu vou enganar. E rapidamente eles vão saltar para coisinhas destas. Do meu ponto de vista, não é função de um jogo de tabuleiro transmitir isso ou ser um manual, dizer, por exemplo, vou dizer, no Caretos, dou-te um exemplo, nós usámos a iconografia e algumas coisas e baseámos, obviamente, na história dos bruxos, monstros, etc., que existem em Trás-os-Montes e tudo. E houve alguém que me disse, então, mas e vais pôr aí alguma coisa? E eu, não. Depois cedi um bocadinho e assim, na parte dos monstros há lá, assim, uma pequenina nota histórica, só para dar um contextozinho, só para dar um... Para quem quiser perceber que aquilo não foi do nada. Veio. Mas são 3 ou 4 linhas. Mas não é a nossa função para isso. Existem pessoas muito mais competentes e muito mais indicadas para fazer esse tipo de trabalho e para divulgar a cultura portuguesa, etc. Mas volto a dizer, é evidente que se eu me vou inspirar na cultura portuguesa, se eu vivo neste mundo, o meu jogo vai sempre refletir essas questões mais ou menos polémicas, pode refletir mais ou menos polémicas, pode refletir coisas históricas, etc. Mas não é, no meu ponto de vista, e isso destrói imenso a capacidade lúdica de um jogo e a capacidade de ser realmente eficaz numa parte educativa que não é a história, ou assim, eu costumo dizer, qualquer jogo é educativo independentemente do tema. Qualquer jogo. Porque tem uma meta-educação, que é outro tipo de educação, que é a nossa maneira de nós estarmos perante os outros na sociedade. Como é que eu me comporto a uma mesa? Como é que eu ganho? Como é que eu perco? Como é que eu gero frustrações? Como é que eu lido com a informação que está aqui e com o resto das pessoas que estão à mesa? Como é que eu lido com isso? Isso é que é a grande vitória e a grande, digamos, a grande parte educativa do jogo. Independentemente se tu estás a jogar um jogo sobre o Caravelas ou estás a jogar um jogo em matar monstros numa coisa de um castelo qualquer. Portanto, é essa confusão que existe muitas vezes das pessoas ter que comprar uma coisa educativa, é um chavão que se instituiu muitas vezes em muitas pessoas que dizem, eu vou comprar um jogo, mas é educativo. Bem, educativo, olha, isto aqui, você está aqui, olha, o Planet Ship, você está aqui numa nave e vai arranjar não sei o quê. Está bem. Mas depois, logo a seguir, vai comprar, se calhar, um jogo da PlayStation que não tem nada a ver de educativo, ou não tem nada a ver com cultura, quer dizer. Portanto, isto é uma coisa que nós temos que demonstrar às pessoas que o jogo de tabuleiro tem outros objetivos que não ser um manual escolar ou um projeto cultural, digamos assim, tipo para uma sala de aula ou assim. Não quer dizer que não seja usado, e é bom, e se for útil para um professor para chegar a um grupo de alunos ou para uma pessoa, um líder de uma comunidade em que pretende demonstrar alguma coisa e usar um jogo, maravilha, ótimo. Mas a essência do jogo não é isso. Isto é um pouco em contra aquilo que eu estava a dizer há bocado sobre o Quinto Império. Portanto, o jogo, quando foi desenvolvido, ele foi desenvolvido com uma linha e com um raciocínio para ser utilizado por mim e por outros professores numa sala de aula. O facto de nós estarmos aqui a fazer um jogo especificamente para isto vai levar-nos a fazer que um jogo deixe de ser um jogo, não é? E porquê? Porque nós vamos ter que respeitar aqui várias questões, não só a questão do conteúdo, mas também depois vamos querer criar algo que não tenha ali um mínimo deslize educativamente ou tematicamente ou em termos de conteúdo, tudo aquilo ali faça sentido. E daí que, para a linha atual da Pitágoras, isso tenha deixado de fazer sentido, de se criar este tipo de jogos, porque este tipo de jogos são, e como eu estava a acabar de dizer, são extremamente complicados e não é essa a função
na minha opinião, do jogo. O jogo deve ser lúdico, ele pode ter as componentes, pode ajudar a desenvolver em termos educativos ou em termos cognitivos, chamamos assim, mas o facto de estarmos a ensinar com um jogo, é difícil para uma editora estar a fazer isso. Eu não digo que isso não tenha criado resultados, porque até, e pela experiência que tive, teve resultados, porque eu utilizei-o, e depois de já o ter publicado, fiz várias, e foram muitas, foram quase 2 anos a fazer atividades em escolas, e eu senti e tive o feedback da parte de muitos professores que determinados alunos não gostavam de história e que estavam entusiasmados com o jogo, e depois tive o feedback mais tarde que havia na biblioteca, portanto, muitos miúdos que não gostavam, portanto, da história, que iam requisitar o jogo para jogar no intervalo. Eu acho que, e nós podemos dizer assim, será que foi porquê? Foi por causa do conteúdo? Foi por causa da experiência? Porque é que terá sido? Eu não tenho uma base para dizer isso e para sustentar isso, mas, para mim, a parte educativa e dar todo o conteúdo e colocar todo o conteúdo e tudo faça sentido, para mim, enquanto editor, neste momento, está fora de questão, porque eu acho que um dos jogos também é a criatividade. E se nós formos só inspirar-nos nas fontes históricas e formos transpor todas essas fontes históricas para um jogo, não vamos ser criativos e se calhar não. Tenho a certeza que vamos estar a criar algo que seja aborrecido. E estamos a castrar aqui a criatividade de criar um bom produto. Tem outras funções, que são funções de ser uma ferramenta lúdica, algo que gere aqui bons momentos em família. Não estamos aqui a querer empurrar um manual de história disfarçado de jogo. Não é essa aqui a nossa função. Quanto às coisas fazerem sentido, e agora uma experiência de um produto que nós estamos a desenvolver para 2021, nós estamos a desenvolvê-lo para uma entidade, portanto, governamental, e há aqui determinadas questões que nós estamos e temos que efetivamente colocar e ter bastante cuidado. E ter bastante cuidado e que faça sentido desde o título até às ilustrações que nós vamos colocar. Portanto, nós estamos a elaborar um guia com essa entidade, porque vamos ter que cumprir aquilo rigorosamente à linha. E isto para não criar um problema, portanto, não criar um problema diplomático, segundo o que nos diz esta entidade. Mas isto não castra em nada a criatividade daquilo que é o jogo. Portanto, estamos só aqui a falar da parte de ilustração, para que não se ilustre, não se esteja a fazer uma ilustração de algo que não existisse no século XIII, não é? E que exista hoje, e que nós estejamos ali a colocar então uma ilustração de um elemento que não existisse naquele tempo, desde aqui a várias outras questões que sejam sensíveis e que quem olhe para aquilo diga assim, mas aquilo não faz grande sentido, naquele tempo aquilo não existia, aquele instrumento não era utilizado. E, portanto, estamos aqui a falar de algo que vai ter uma supervisão, porque é necessário existir esse rigor, mas em termos lúdicos, em termos mecânicos, em termos de jogo, nós tivemos a criatividade de, dentro daquele tema, fazer algo que fosse um bom produto e um produto que tenha no final e seja divertido. Então, para rematarmos mais ou menos aqui a conversa, queria-vos perguntar se têm alguns tipos de projetos que queiram divulgar para o futuro, a nível de jogos, e neste momento qual é que é a vossa relação com o mercado brasileiro e com o Brasil, porque vamos ser vistos também aqui por muitos brasileiros, com certeza, que podem ter interesse em aceder aos vossos jogos e aos vossos projetos no futuro. Em relação ao mercado brasileiro, o mercado brasileiro é muito complexo entrar, e nós já fomos lá ao Brasil, etc., e temos muitos contactos e já vendemos algumas licenças para o Brasil, como o Viral. É muito complicado entrar por causa da complexidade financeira e de impostos que os jogos sofrem para simplesmente exportar o jogo para lá. Nós tivemos várias reuniões, etc., e inclusive o meu sócio tinha ido lá ao Brasil estudar essa hipótese,
e de facto aquilo é um labirinto gigantesco. Eles próprios, muitas vezes, quando eu contacto com brasileiros em Essen e não só, se queixam dessa complexidade e portanto, é muito, muito complicado. Nós vimos para uma solução, eu tenho aqui os jogos de Portugal e vou mandá-los para lá. Inclusive, por exemplo, até o facto de nós mandarmos jogos para lá da nossa loja, nós deixámos de o fazer porque normalmente não chegavam lá. Era o único sítio onde não chegavam os jogos. E tínhamos imensos problemas com isso. E, portanto, para estar no Brasil, neste momento, e tenho muita pena disso, assim, só ou através de vendendo licenças, como nós vendemos o Viral à Paper Games, ou então através de termos lá uma unidade física, quer dizer, termos lá uma sucursal da nossa editora. E como isso para já está fora de questão, para chegarmos ao Brasil temos isso. Além disso, existe a questão da linguagem. Muitas vezes as pessoas pensam que português e Brasil toda a gente fala a mesma coisa. Não fala, é complicado, principalmente se tu lançares um jogo com regras totalmente em português para os brasileiros, pode ser complicado a compreensão total das regras, etc. E, portanto, nós tínhamos que ter esse cuidado. Tal como nós não editamos jogos em Portugal com regras em brasileiro, português do Brasil, não vou editar no Brasil jogos com português de Portugal. Uma questão, acho que até de respeito pelo mercado. Portanto, é muito mais complicado, quer dizer, é muito, digamos, o Brasil é muito longe, muito mais longe do que se possa pensar para nós. Gostaria que fosse mais fácil lá chegar e aceder a esse mercado, mas tem sido complicado e não tem sido nada fácil, e muitas vezes até por questões muito burocráticas e muito... Nós, na altura, por exemplo, quando fizemos esse estudo para mandarmos para lá jogos, os nossos jogos chegavam a aumentar 100% de valor, só em taxas de entrada no país. Portanto, era complicado. Eu sei que depois pode produzir lá, parte, etc. e tudo, mas mesmo assim é complicado. Obviamente que era um desejo meu, porque não, faria sentido, mas se calhar mais facilmente entro, por exemplo, num países como Angola ou Moçambique, do que entrar num Brasil, assim, não sei, mas é complicado. Para já estamos Europa e Américas e Ásia, é o nosso foco agora, por estes motivos. O que é que vamos fazer para o futuro? Bem, temos imensas coisas, já estamos a pensar em projetos até para 2022, quer dizer, portanto, estamos sempre a trabalhar em novos projetos e em novas ideias, etc., sem a preocupação de serem manuais escolares e, portanto, com muita liberdade e com vamos brincar aqui à volta. É quase como, por exemplo, às vezes dou paralelo, é quase como escreveres um romance sobre os anos 70 em Portugal. Escreve um romance, uma brincadeira sobre isso. Então, podes fantasiar um bocado sobre isso, e os jogos é bom que isso tenha, que tenhas essas fantasias e essas brincadeiras à volta, usando como desculpa um tema qualquer. Nós lançámos há muito pouco tempo, quer dizer, estão prontos, vamos lançar em setembro oficialmente o Caretos e o Planet Ship. O Caretos é um jogo que estamos com muita, muita curiosidade de ver como é que vai ser, como é que as pessoas vão receber o jogo, tem um tema muito português, etc., mas é um jogo muito divertido e muito simples de jogar, e que tem, penso eu, grande qualidade nas peças, etc., porque eu posso aqui mostrar, temos aqui umas peças dos Caretos, etc., que é uma nova experiência que nós estamos a fazer, umas peças em PVC para ser a experiência de jogo diferente e mais atraente, etc., com ilustrações magníficas, com uns tabuleiros muito bonitos. Portanto, estou desejoso de chegar a setembro e ter os jogos disponíveis para vender e para chegar. Infelizmente, se calhar com esta crise do Covid, nós não vamos fazer, como costumamos fazer, um lançamento oficial num hotel, etc., como temos feito, por exemplo, para o Estoril, etc., como fizemos nos últimos anos. Temos que ser um bocadinho mais criativos, vamos ver como é que nós podemos resolver isso. E o Planet Ship é o jogo que também vai chegar em setembro, que é, digamos, um refazer do jogo do Estoril, em que desde o princípio, quando fiz com o António Sousa Lara o jogo Estoril 1942, sempre pensámos dizer que este jogo poderia funcionar muito bem com uma temática de ficção científica, e por isso o jogo tem essa temática, com umas ilustrações portuguesas de um português que eu gosto muito, e estou com uma grande expectativa também de ver como é que é recebido aqui, não só aqui, mas no estrangeiro, porque há muita gente
que gosta bastante do Estoril e que está com alguma expectativa de ver como é que funciona este jogo. Quanto a novidades, vamos vendo a pouco e pouco. Em janeiro ou fevereiro, vamos ter mais umas novidades, etc. Mas para já este ano ainda temos mais algumas novidades, mas é mais com licenças que nós trazemos para Portugal e que achamos que são bem interessantes. Relativamente ao mercado do Brasil, é um desejo, mas é um desejo que é bastante difícil de concretizar. Tal como o Gil estava a dizer, é mesmo, portanto, estamos a falar do mercado que, para além o principal problema aqui é mesmo a questão burocrática e a questão de impostos. Nós tivemos uma primeira experiência há uns anos atrás em licenciar para lá 2 jogos, portanto foi o Alves Barrota e o Millions, que foram licenciados pela Sherlock S.A. E nós, numa primeira fase, enviámos para lá alguns jogos para eles fazerem um teste de mercado e aquilo, quando entrou no Brasil, levou logo com 70%. Eu recordo-me que foram 70% em cima, o que tornou um jogo de 11,95€ em Portugal, não é? Que lá, em reais, portanto, ficou caríssimo. Depois, produzido no local, portanto, foi produzido no Brasil pela editora e foi a forma que se encontrou para contornar esta situação. Portanto, foi vendida a licença e depois produzido no local. Nós, para um dos projetos que que vamos lançar este ano, portanto, o Café, temos atualmente em conversações com uma editora brasileira e é muito provável que nos próximos dias venhamos a ter resultados disso. Muito provavelmente, e quando isto for para o ar, estará em processo de licença para o Brasil. Mas, lá está, o mercado brasileiro é um mercado ainda bastante distante, quer por as questões burocráticas, e a única solução que existe, de facto, e para os jogos de cartas torna-se mais fácil porque existe lá a fábrica da Carta Mundi. Para eles torna-se mais fácil porque podemos produzir lá localmente, mas para um jogo que tenha um tabuleiro, que tenha outros componentes, já é mais complicado assim, por causa dessas questões portanto, burocráticas. Depois temos a parte da língua, naturalmente brasileiro e português parecem idênticos, mas não são. Para o Brasil estamos a tentar, sabendo que é um mercado bastante difícil. Em termos de futuro, para este ano, nós temos aqui, vamos lançar aqui o Café, que é do Rola e do Costa, são os autores. Nós aqui apostámos numa ilustradora portuguesa, a Marina Costa, que eu acho que é um jogo extremamente interessante, um jogo de cartas com alguns componentes, mas um jogo extremamente interessante. Temos também, para este ano, portanto são jogos que irão chegar em setembro, o Rocio, do Orlando de Sá, e as ilustrações do Olivier Fagner, que é um ilustrador com que nós gostamos muito de trabalhar, e este jogo aqui é um jogo bastante interessante, que tem a ver com uma temática inspirada na calçada portuguesa, e é um jogo familiar, bastante curioso. Para 2021 estamos também já a começar a ilustrar os novos, portanto, os jogos que iremos divulgar oportunamente. Alguns já são conhecidos, portanto, o Fernando Pessoa, do Orlando, e depois os outros, posteriormente, iremos falar sobre esses jogos e divulgar esses temas. Para já, eles já estão desenvolvidos, mas não queríamos já estar a falar sobre essas temáticas, mas para o ano, se tudo correr bem, iremos fazer um lançamento de 3 jogos. E também estamos já a trabalhar para 2022, onde já temos 2 jogos em desenvolvimento, um deles já em desenvolvimento bastante avançado, e portanto, estamos sempre, e naturalmente, agora é cada vez mais importante estarmos a trabalhar no futuro, se bem que os nossos mercados e aquilo que nós pensamos efetivamente primeiro no mercado português, mas também sempre com olho no mercado europeu, que é, no fundo,
o que para uma empresa da dimensão da Pitágoras é um mercado que está aqui bastante próximo e que nós conseguiremos mais facilmente chegar e depois pensar nos outros mercados, nos mercados intercontinentais, não é? Portanto, as Américas, ou pensarmos na Ásia, isso será um pensar para o futuro, se bem que nós também temos que ter alguma coerência, que a Pitágoras é ainda uma empresa pequena e, portanto, tem que ir dando passos à medida daquilo que é a sua estrutura. Deixa-me só acrescentar um pequenino detalhe em relação ao Brasil. Para nós, Mebel Games, é mais fácil chegar ao Japão do que o Brasil. Para tu veres, o Arraial, por exemplo, teve uma edição japonesa e posso dizer agora em primeira mão que o Porto vai ter uma edição japonesa agora em outubro. Vai sair em outubro uma versão japonesa do Porto, vai ser lançado por uma loja japonesa, portanto, isso demonstra bem a dificuldade às vezes que temos de chegar ao Brasil. Se eu consigo chegar ao Japão e à Coreia do Sul, como chegou o Porto também, mas não consigo chegar ao Brasil. De facto é estranho, não é? Seria de prever que fosse mais fácil, não é? É verdade. Mas pronto, é a realidade, é a realidade. Nós já tivemos várias conversas em Essen com editoras brasileiras e, de facto, existe muito interesse, mas só que depois o concretizar é extremamente complexo. Estamos aqui a falar de processos burocráticos e depois de cargas de impostos que são muito complicadas de transpor. Sem dúvida, mas esperemos que isso possa ser ultrapassado no futuro de alguma maneira. Se nós temos uma propensão para a burocracia, e é uma coisa se calhar também, que é um pouco da cultura portuguesa também temos alguma propensão para, por vezes, ultrapassar isso com criatividade. Portanto, esperemos que assim seja. Vocês querem dizer mais alguma coisa antes de nos despedirmos? É só agradecer o convite e a tua disponibilidade para me ouvires e o desejo que isto seja, digamos, o último ano digital dos jogos de tabuleiro e que para o ano a gente possa estar frente a frente a jogar, etc. Porque isso é que eu acho que é a essência do jogo. Eu, por mais não me convencem as convenções digitais, etc., porque de facto é muito, muito importante e eu acho que isso é que é a grande diferença dos jogos de tabuleiro, é esta possibilidade de estarmos à mesa e de sermos mais humanos, de nos tornarmos mais humanos e não estarmos à frente de um ecrã. Portanto, por um lado desejo falar contigo, sim senhor, outra vez tudo, mas que nunca mais seja digitalmente, mas por exemplo na Leiria Con, à volta de uma boa cerveja e a falarmos e a jogarmos jogos de tabuleiro e a divertir-nos. É esse o meu desejo. Sem dúvida, obrigado. Da minha parte também resta-me agradecer-te aí a oportunidade e claro que os jogos de tabuleiro daqui a muito pouco tempo voltem a ser jogos de tabuleiro e que sejam experiências entre pessoas e não entre pessoa e ecrã. E eu tenho algum receio que a moda possa pegar, não é? Mas duvido, porque eu acho que a experiência de jogar um jogo de tabuleiro é não só a parte de experiência, mas também depois tem a parte social, a parte de podermos estar aqui a comunicar, podemos estar em conjunto e não estarmos aqui à frente de um computador. E pronto, agradeço a oportunidade e também já boa sorte ao Gil. Muito obrigado. E que o mercado português possa expandir, que é o nosso desejo de todos, possa expandir o máximo e que Portugal um dia, não é, venha a ser uma referência aqui no desenvolvimento de jogos de tabuleiro. Pronto, obrigado aos dois. Eu acho que foi aqui uma conversa interessante. Cumprimos mais ou menos o timing, um bocadinho mais de uma hora que isto ficou, mas não há problema. E acho que cumprimos aqui o nosso objetivo de falar sobre este tema, que era a cultura e os jogos que têm cultura portuguesa, ou que falam da cultura portuguesa e da história, mas levou-nos, como era de esperar, a muitos outros temas, que é sempre também a parte interessante, porque é como falámos, os jogos de tabuleiro têm estas vantagens todas porque são presenciais, porque estamos com pessoas, porque são materiais e disso resultam sempre coisas imprevisíveis e coisas que nos fascinam, tal como estas conversas em que temos um tema planeado e depois falamos de muitas outras coisas. Então muito obrigado aos dois e vamos nos vendo por aí, online, mas espero que presencial assim que possível. Então vá. Sim. Ok. Obrigado. Adeus. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.